A profecia das 70 semanas de Daniel 9. O cronograma exato de Deus para a vinda do Messias e o destino de Israel. A festa de Shavuot, o elo que liga o Antigo ao Novo Testamento, e explica o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Essa junção revela: toda a história da salvação está marcada no calendário de Deus. Nada é acaso. Segundo, o contexto de Daniel 9. Daniel estava na Babilônia, estudando a profecia de Jeremias que dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Ele orou com lágrimas, confessando o pecado de Israel e pedindo a restauração de Jerusalém. A resposta de Deus veio pelo anjo Gabriel e foi muito maior do que Daniel esperava. Não seriam apenas 70 anos de restauração física, mas 70 semanas de anos para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. 3. O que são as 70 semanas de anos? A palavra hebraica para semana é Shavua, que significa literalmente um grupo de 7. No contexto profético, não são 70 semanas de 7 dias. São 70 grupos de 7 anos. É igual a 490 anos. Isso se baseia no princípio bíblico, um dia por um ano, confirmado pelo próprio Deus no sistema dos anos sabáticos. Gabriel divide essas 70 semanas em 3 blocos. Daniel 9, 25-27. Primeira, 7 semanas, para restaurar e reconstruir Jerusalém. Segundo, 62 semanas, até a vinda do Messias Príncipe. Terceiro, 1 semana, a última semana, ligada ao fim dos tempos. Total, 7 mais 62 mais 1 é igual a 70 semanas, é igual a 490 anos. 4. Os 6 objetivos das 70 semanas, Daniel 9 e 24. Esse é o coração da profecia, e o vídeo destaca cada ponto como obras de Cristo. Nenhum outro homem na história poderia cumprir esses 6 pontos. A profecia não fala de um líder político, mas do Salvador do mundo. 5. A contagem exata, quando começa e quando termina a 69ª semana. O ponto de partida. Gabriel diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem foi o decreto do rei persa Artaxerxes I, no seu 7º ano de reinado, 457 a.C. É o único decreto que autorizou reconstrução da cidade, restabelecimento do sistema judaico, governo próprio baseado na lei de Deus. O cálculo: 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas, é igual a 69 vezes 7 é igual a 483 anos. Contando de 457 a.C., 483 anos depois, chegamos ao ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu em 27 depois de Cristo? Jesus foi batizado no Rio Jordão e ungido publicamente como Messias. O Espírito Santo desceu sobre ele. O Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse foi o exato cumprimento do Messias Príncipe da profecia. Depois de 3 anos e meio de ministério, na metade da 70ª semana, Jesus foi crucificado. O ungido será morto e nada terá. Na cruz ele fez cessar os sacrifícios de animais para sempre. Confirmou aliança com muitos por meio do seu sangue. A surpresa, o intervalo, entre a 69ª e a 70ª semana. Aqui entra a genialidade do estudo dos vídeos. A contagem parou no meio da 70ª semana e ainda não recomeçou. Esse intervalo de quase 2000 anos é a Era da Igreja, inaugurada em Shavuot, Pentecostes. 6. As 7 festas do Senhor, o calendário profético de Deus. Antes de entender Shavuot, precisamos ver o quadro completo de Levítico 23. Deus instituiu 7 festas que são ensaios proféticos da obra de Cristo. Elas se dividem em 2 grupos. 4 festas da primavera, já cumpridas na primeira vinda. Primeira Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, crucificado no exato dia da festa. Segundo, Pães Asmos, vida sem pecado de Cristo, seu sepultamento sem corrupção. Terceiro, Primícias, ressurreição de Jesus, as primícias dos que dormem. 4. Shavuot, Pentecostes. São 7, 3 festas do outono. Ainda vão se cumprir na segunda vinda. 5. Trombetas, arrebatamento da igreja, chamado de Israel. 6. Expiação, conversão nacional de Israel, juízo. 7. Tabernáculos, reino milenial de Cristo na terra, Deus habitando com os homens.
Cada festa da primavera foi cumprida no dia exato em que Israel a celebrava. Deus não erra nenhum dia no seu calendário. Sétimo, Shavuot. O que é e por que é a chave de tudo? Shavuot significa Festa das Semanas. Ela é celebrada 50 dias depois da primícias, contando 7 semanas completas. No Antigo Testamento, Shavuot tinha 3 significados. Primeiro, colheita do trigo, oferta de 2 pães levedados como primícias da colheita madura, imagem da colheita espiritual que viria. Segundo, entrega da lei no Sinai. Tradição judaica confirma que foi em Shavuot, 50 dias após o Êxodo, que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, a aliança da escrita em pedra. Terceiro, aliança com Israel. O povo respondeu: tudo o que o Senhor falou faremos. No Novo Testamento, Shavuot foi cumprido de forma espantosa, Atos 2. No exato dia da festa, os 120 discípulos estavam no cenáculo. Veio um som como vento impetuoso. Línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Esse não foi um evento aleatório. Foi o cumprimento perfeito de Shavuot, da lei em pedra, lei no coração. Antes, Deus escrevia regras em tábuas de pedra. Em Pentecostes, ele escreveu sua lei no coração dos crentes pelo Espírito. Da colheita do trigo, colheita de almas. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram, as primeiras primícias da igreja. De um povo, todas as nações. Antes, a aliança era só com Israel. Agora, judeus e gentios se tornam um só corpo em Cristo. Do templo de pedra, templo vivo. Antes, Deus habitava no santuário físico. Agora, ele habita em nós. A ligação direta com as 70 semanas. 69ª semana. Termina com a morte e ressurreição de Jesus. 40 dias depois, ascensão ao céu. 10 dias depois é igual a 50 dias após a Páscoa. Shavuot, Pentecostes. A partir daí, começa a era da igreja, o tempo em que Deus está chamando um povo para si de entre todas as nações. Quando a igreja for completa, o relógio profético recomeça e a 70ª semana finalmente se cumpre. Oitavo, a 70ª semana. O que vai acontecer? É a última semana de 7 anos, também chamada de tribulação ou tempo de angústia para Jacó. Daniel 9:27 descreve, primeiro, o início. O anticristo fará um pacto de 7 anos com Israel, garantindo paz e permissão para reconstruir o templo e reiniciar os sacrifícios. Segundo, a metade. Ele quebra o pacto, entra no templo, se proclama Deus e faz cessar o sacrifício e a oferta. É a abominação da desolação que Jesus citou em Mateus 24:15. Terceiro, o fim. Começa a grande tribulação, a pior época de sofrimento da história. No final desses 7 anos, Cristo volta em glória, destrói o anticristo e estabelece seu reino milenial. Nono, conclusão prática. O que tudo isso significa para você? Primeiro, Deus controla a história. Ele marcou a data exata da vinda, morte e ressurreição de Jesus centenas de anos antes. Você pode confiar nele. Segundo, estamos vivendo no intervalo. Hoje é dia de graça. A 70ª semana não começou ainda porque Deus está esperando que mais pessoas se arrependam. Terceiro, Shavuot é a nossa festa. Nós somos a colheita que o Espírito Santo veio trazer. A igreja não é um plano B de Deus. Estava no seu coração desde o princípio. 4. Prepare-se. As festas do outono vão se cumprir. Viva com a esperança da volta de Jesus e seja usado por ele na colheita espiritual desta era. Levítico 23. O calendário profético de Deus. Versão usada, Almeida Corrigida Fiel. Integrado ao estudo das 70 semanas de Daniel e Shavuot. Texto bíblico completo. Levítico 23. ACF. Primeiro. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que convocareis para santas convocações, são estas as minhas festas fixas. 3. 6 dias se fará a obra, mas o 7º dia é sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. 7. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 8. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor.
Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 9. Disse mais o Senhor a Moisés. 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis a gavila das primícias da vossa sega ao sacerdote. 11. E ele moverá a gavila diante do Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote a moverá. 12. E no dia em que moverdes a gavila, oferecereis um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. 13. E a sua oferta de manjares será de 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, oferta queimada ao Senhor, de cheiro suave. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. 14. Não comereis pão, nem espigas tostadas, nem grãos verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. 15. E contareis para vós outros desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes a gavila da oferta movida, 7 semanas serão completas. 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado contareis 50 dias. Então oferecereis oferta nova de manjares ao Senhor. 17. Das vossas habitações trareis 2 pães para a oferta movida, de 2/10 de efa de flor de farinha. Serão cozidos com fermento, como primícias ao Senhor. 18. E com o pão oferecereis 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho, e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 19. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. 20. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, juntamente com os 2 cordeiros. Serão santos ao Senhor para o sacerdote. 21. E no mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. 22. E quando cegardes a messe da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem a respiga da tua cega recolherás. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 23. Disse mais o Senhor a Moisés. 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. 25. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. 26. Disse mais o Senhor a Moisés. 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e trareis oferta queimada ao Senhor. 28. E nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. 29. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. 30. E toda alma que nesse dia fizer alguma obra, essa eu destruirei do meio do seu povo. 31. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de tarde a tarde, celebrareis o vosso sábado. 33. Disse mais o Senhor a Moisés. 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos por 7 dias ao Senhor. 35. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 36. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É assembleia solene. Nenhuma obra servil fareis. 37. São estas as festas fixas do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. 38. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. 39. Porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra,
celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. 40. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. 41. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 42. 7 dias habitareis em cabanas. Todos os naturais de Israel habitarão em cabanas. 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em cabanas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 44. Assim Moisés declarou aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. Introdução. O que realmente é Levítico 23? Muitos leem esse capítulo como um manual de feriados judaicos antigos e param por aí. Mas isso é olhar apenas para a casca. A palavra hebraica usada aqui para festas fixas é moadim, que significa literalmente tempos determinados, encontros marcados, citações com Deus. Deus não estava apenas organizando o calendário agrícola de Israel. Ele estava gravando na história humana 1500 anos antes de Cristo, um roteiro exato de toda a obra da salvação. Cada festa é uma sombra de uma realidade que viria em Jesus Cristo. E o mais impressionante, esse capítulo se encaixa perfeitamente com a profecia das 70 semanas de Daniel 9, como veremos no final. A base de tudo, o sábado, é 3. Antes de qualquer festa, Deus estabelece o princípio. 6 dias trabalhais, 7º descanso. O sábado semanal não é uma festa isolada, é o alicerce de todos os outros tempos sagrados. Ele aponta para o descanso espiritual que temos em Cristo e para o descanso eterno do reino de Deus. O número 7 na Bíblia é igual perfeição divina, plenitude, cumprimento. Grupo 1. As 4 festas da primavera, já cumpridas. Essas 4 festas aconteciam em sequência, no início da colheita. Todas foram cumpridas literalmente na primeira vinda de Jesus, no dia exato de cada celebração. Primeira Páscoa, LV 23 a 4 e 8. 14º dia do primeiro mês. O que era no AT, sacrifício de um cordeiro sem defeito, sangue nos umbrais para livrar da morte no Egito, libertação da escravidão. Cumprimento em Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no dia exato da Páscoa. Seu sangue nos livra da morte eterna e da escravidão do pecado. Conexão com Daniel. Marca o ponto alto da 69ª semana. O ungido é morto e nada terá. Segundo, Festa dos Pés Asmos. L 23 a 6 a 8. 15º ao 21º dia do primeiro mês. O que era no AT? 7 dias comendo pão sem fermento, retirando todo o fermento das casas. O fermento na Bíblia é igual a pecado, corrupção, hipocrisia. Cumprimento em Cristo. Jesus foi sepultado no primeiro dia dessa festa. Ele viveu uma vida sem pecado, o pão perfeito. Para nós, significa vida nova, separação do pecado. Terceiro, Festa das Primícias. Lev 23 a 9 a 14. Primeiro domingo após a Páscoa. O que era no AT? Mover a primeira gavila da colheita de cevada diante do Senhor. Deus, o primeiro é teu, o resto também é teu. Cumprimento em Cristo. Jesus ressuscitou no dia exato dessa festa, se tornando as primícias dos que dormem. A ressurreição garante que toda a colheita da salvação vai dar certo. Conexão com Daniel. 3 dias e meio após a crucificação, o selo da vitória sobre a morte. 4. Shavuot, Festa das Semanas, Pentecostes, Lev 23 e 15 a 22. 50º dia após as primícias, a festa mais importante para o nosso estudo. O que era no AT? Contavam 7 semanas completas mais 1 é igual a 50 dias. Oferta de 2 pães com fermento, de trigo, como primícias da colheita madura. Junto, holocaustos, oferta pelo pecado e ofertas pacíficas. Tradição judaica confirmada. Foi nesse dia que Deus deu a lei no Sinai, aliança da escrita em pedra. Cumprimento em Cristo, Atos 2. No dia exato de Shavuot, 50 dias após a ressurreição. O Espírito Santo desceu com línguas de fogo, 3.000 almas foram salvas em um dia. Nasceu a Igreja de Jesus Cristo. O significado dos 2 pães com fermento. O detalhe que quase ninguém vê. Os pães das primícias eram sem fermento,
mas os 2 pães de Shavuot são com fermento, e isso é proposital. Primeiro pão, judeus crentes. Segundo pão, gentios crentes. Fermento, ainda temos a natureza pecaminosa em nós, estamos em processo de santificação. 2. Um só corpo, judeus e gentios unidos em Cristo. A grande revelação dos vídeos. Shavuot é a ponte. Antes de Shavuot, tudo acontecia dentro da cronologia das 70 semanas de Daniel. Em Shavuot, o relógio profético parou. O intervalo de quase 2000 anos entre a 69ª e a 70ª semana é exatamente a era da Igreja, inaugurada no Pentecostes. Deus está chamando de todas as nações o povo que forma esses 2 pães. Quando a colheita da Igreja estiver completa, o relógio volta a contar e a 70ª semana começa. O intervalo, agape profética. Note em Levítico 23, entre a 4ª festa e a 5ª festa, há um silêncio de vários meses no calendário. Nenhuma festa, nenhuma ordem, nada. Isso não é acaso. É a figura exata do tempo em que vivemos hoje. Primavera cumprida, 69ª semana cumprida. Silêncio no calendário, intervalo da Igreja. Quando o outono chegar, 70ª semana começa. Muitos teólogos erram ao dizer que não há intervalo, mas o próprio Levítico 23, dado por Deus 1500 anos antes, já tinha desenhado essa pausa no meio do seu plano. Grupo 2. As 3 festas do outono ainda vão se cumprir. Essas festas apontam para a segunda vinda de Cristo e o final da história. Elas ainda não aconteceram, mas vão se cumprir com a mesma exatidão das da primavera. 5. Festa das trombetas. Uma Lumière 23 e 23 a 25. Primeiro dia do 7º mês. O que era no Ati, dia de descanso, som de trombetas, santa convocação. Um chamado de alerta, reunião, preparação. Cumprimento futuro. O arrebatamento da Igreja. Com o som de trombeta, os salvos são encontrados com o Senhor nos ares. O chamado de Deus para Israel despertar e reconhecer Jesus como o Messias. Conexão com Daniel. Marca o início da 70ª semana. O relógio profético volta a funcionar. O anticristo faz a aliança de 7 anos com Israel. Sexto, Guia da Expiação. LV 23 e 26 a 32. 10º dia do 7º mês. O que era no A.T., o dia mais solene do ano. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma única vez por ano, com sangue, para expurgar todo o pecado do povo de uma vez. Quem não se arrependesse era eliminado. Cumprimento futuro. Na metade da 70ª semana, a abominação da desolação, o anticristo se revela, para o culto em Jerusalém. No final da semana, a conversão nacional de Israel. Todo o povo reconhece Jesus como Messias. Há arrependimento nacional e salvação. O juízo final sobre as nações que perseguiram Israel. 7º, Festa dos Tabernáculos, Cabanas, LV 23 e 33 a 44. 15º ao 22º dia do 7º mês. O que era no AT 7 dias morando em cabanas de ramos, lembrando que Deus habitou com eles no deserto. A festa mais alegre do ano. Cumprimento futuro. O reino milenial de Jesus Cristo na terra. Deus habitando com os homens. O tabernáculo se torna realidade definitiva. Todas as nações virão a Jerusalém para adorar o Rei. Fim da história, início da eternidade. Conexão com Daniel. Fim das 70 semanas. Todos os 6 objetivos de Daniel 9:24 estão finalmente e plenamente cumpridos. A conclusão que não tem volta. Deus escreveu o final da história no começo. O mesmo Deus que disse a Moisés, celebrareis estas festas, é o mesmo que disse a Daniel, 70 semanas estão determinadas. E ele está cumprindo tudo, dia após dia, sem errar nenhum detalhe. Aplicação prática para você hoje. Primeiro, você está vivendo no tempo do silêncio. Aproveite. Hoje é dia de graça, dia de salvação. Amanhã pode ser tarde. Segundo, Shavuot é a sua festa. Você faz parte dos 2 pães. Não importa a sua origem, judeu ou gentio, em Cristo você é um. Terceiro, viva como quem sabe que o outono vem. As festas da primavera já passaram, as do outono estão chegando. Não se acomode. 4. Deus é fiel no detalhe. Se ele cumpriu cada festa da primavera no dia exato, pode ter certeza, ele vai cumprir cada promessa do futuro também. Deuteronômio 16, ACF. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus.
Porque no mês de Abíbe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E te lembrarás que fostes servo no Egito, portanto guardarás e cumprirás estes estatutos. Quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, celebrarás a festa dos tabernáculos por 7 dias. E te alegrarás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que te alegrarás. 3 vezes no ano todo o teu homem aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um dará conforme a sua capacidade, segundo a bênção que o Senhor teu Deus te houver dado. Põe juízes e oficiais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, pelas tuas tribos, para que julguem o povo com juízo reto. Não torcerás o juízo, não olharás para aparências, nem receberás peita. Porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça seguirás, para que vivas e possuas a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não plantarás árvore alguma como a Aserá, junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres. Nem levantarás estátua, coisa que o Senhor, teu Deus, odeia. Introdução. O que Deuteronômio 16 adiciona ao estudo? Levítico 23 nos deu o calendário completo das 7 festas, com detalhes de sacrifícios e rituais. Já Deuteronômio 16 não repete todas as 7 festas. Ele destaca as 3 festas de peregrinação, aquelas em que todo homem de Israel devia aparecer diante do Senhor no lugar que ele escolhesse. Isso é fundamental para o nosso estudo, porque, primeira, liga cada festa à memória histórica. Segundo, mostra o caráter social da adoração. Levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas devem participar da alegria. Terceiro, estabelece o princípio. A adoração verdadeira anda junto com a justiça. 4. Confirma a contagem de Shavuot, o elo central entre Levítico 23 e Daniel 9. A grande revelação. Deus não quer apenas ritos. Ele quer um povo que celebra a salvação e pratica a justiça. As festas não são apenas datas, são sinais do plano redentor completo, desde a Páscoa até o reino milenial. As 3 festas de peregrinação, análise detalhada. Primeira Páscoa, festa dos pais ázimos, versículo 1 a 8. Memória histórica, a saída apressada do Egito, noite em que o Senhor passou sobre as casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Detalhe único em Deuteronômio, o sacrifício não poderia ser feito em qualquer cidade, só no lugar que o Senhor escolhesse. Isso aponta para um único sacrifício suficiente para todos, feito uma vez por todas em Cristo, na cruz em Jerusalém. Pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. O pão sem fermento lembra, a libertação não veio por esforço humano, veio pela graça de Deus. Cumprimento em Cristo.
Jesus, o Cordeiro de Deus, crucificado em Jerusalém no dia exato da Páscoa. Seu corpo sem pecado é igual a pão sem fermento. Conexão com Daniel 9. A morte do ungido marca o meio da 70ª semana, o ponto alto da 69ª semana. Segundo, Festa das Semanas, Shavuot, Pentecostes, vídeo 9 a 12. A Festa Ponte, o coração do estudo dos vídeos. Contagem explícita. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar. 7 semanas é igual a 49 dias, mais 1 é igual a 50º dia. Pentecostes. Essa contagem é idêntica a Levítico 23 e 15, 16. Deus confirma a regra em 2 capítulos diferentes. Oferta voluntária. Segundo o Senhor te houver abençoado. Cada um dava conforme havia recebido. Alegria compartilhada. Você, seus filhos, servos, levita, estrangeiro, órfão e viúva. Ninguém fica de fora. Memória. E te lembrarás que foste servo no Egito. A graça recebida nos torna generosos com os marginalizados. A ligação com as 70 semanas de Daniel, estudo do vídeo. Deuteronômio confirma que Shavuot é contada a partir do início da colheita, 50 dias após a ressurreição. Pentecostes, dia do nascimento da igreja. Nesse ponto, o relógio profético de Daniel parou. Entramos no intervalo da igreja, o tempo entre a 69ª e a 70ª semana. A colheita que Shavuot celebra é a colheita de almas de todas as nações, judeus e gentios juntos, os 2 pães com fermento de Levítico 23, terceiro. Festa dos Tabernáculos, Fuas 13 a 15. Memória histórica, os 40 anos no deserto, quando Israel habitava em cabanas e Deus habitava com eles. Momento no calendário. Depois de recolher toda a colheita, o fim da safra, o ingresso final. Alegria plena, 7 dias de festa, com todos os grupos sociais incluídos. Cumprimento futuro. Após a 70ª semana, na volta de Cristo, o reino milenial, quando Deus habitará entre os homens. A festa aponta para o recolhimento final de todo o povo de Deus. Versículo-chave. Deuteronômio 16 e 16. 3 vezes no ano. 3 vezes no ano todo o teu homem aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Esse versículo condensa todo o plano da salvação em 3 etapas. Primeira, primavera, Páscoa, Cristo morre e ressuscita. Segundo, meio do ano, Shavuot, Espírito Santo derramado, igreja formada. Terceiro, outono, tabernáculos, Cristo reina, Deus habita com os homens. Levítico 23 tem 7 festas, mas Deuteronômio 16 destaca apenas essas 3 de peregrinação, porque elas são os 3 grandes marcos do calendário profético. Páscoa, início da salvação. Shavuot, meio. A ponte entre a 69ª e a 70ª semana. Tabernáculos, fim. O cumprimento final de todas as promessas. A justiça que acompanha a adoração. Vg 18 a 22. Depois de dar as instruções sobre as festas, Deus imediatamente ordena: põe juízes e oficiais para julgar com justiça. Não torcer o juízo, não receber peita, não fazer distinção de pessoas. A justiça seguirás, repetido 2 vezes para dar ênfase. Proibição de ídolos junto ao altar. Adoração e idolatria não convivem. O significado profundo. Não basta celebrar as festas, conhecer as profecias e estudar as 70 semanas. A verdadeira adoração se reflete em como tratamos o próximo. O Deus que instituiu as festas é o mesmo Deus que exige justiça. Integração completa. Deuteronômio 16, mais Levítico 12 em 3, mais Daniel 9. Deuteronômio 16 acrescenta: primeiro, a contagem das 7 semanas depende do início da colheita. Confirma o cálculo exato de 50 dias. Segundo, a alegria de Shavuot inclui todos os povos e classes sociais. Prefigura que a igreja é formada por judeus e gentios, sem distinção. 3. As 3 festas de peregrinação formam um roteiro completo, da cruz ao reino, passando pela igreja. 4. A adoração nas festas deve andar junto com a justiça. O povo que espera o cumprimento das profecias deve viver em retidão. Aplicação prática. Primeiro, a contagem de Shavuot não é arbitrária. Assim como Deus marcou os dias da festa com precisão, Ele marcou cada passo da salvação em Cristo. Podemos confiar em seu calendário. Segundo, você faz parte da colheita de Shavuot.
A festa da semana celebra a colheita madura. Essa é a igreja. Sua vida é fruto da obra do Espírito Santo derramado naquele dia. Terceiro, não separe a adoração de justiça. Conhecer as profecias e celebrar a fé sem cuidar do próximo é como trazer uma oferta vazia. Deus quer ambos, adoração sincera e vida reta. 4. Viva esperando a terceira festa. Páscoa e Shavuot já se cumpriram. A festa dos tabernáculos está por vir. Viva com a esperança do reino que vem. Texto bíblico. Números 10, ACF. 1. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Faze-te 2 trombetas de prata. De obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. 3. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. 4. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. 5. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. 6. Mas quando a segunda vez retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo, as tocarão para suas partidas. 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. 9. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. 10. Semelhantemente nos dias da vossa alegria, e nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 11. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. 12. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. 14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. 15. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. 16. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. 17. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. 18. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. 19. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. 20. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasave, filho de Deuel. 21. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e armaram o tabernáculo, antes que eles chegassem. 22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. 23. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 24. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. 25. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, segundo os seus exércitos, que era a retaguarda de todos os arraiais. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. 26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. 27. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. 28. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. 29. E disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós partimos para o lugar do qual o Senhor disse: Eu vou-lo darei. Vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. 30. Porém ele lhe disse: Não irei, senão irei à minha terra e à minha parentela. 31.
E disse Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, e serás para nós em lugar de olhos. 32. E será que, se vieres conosco, sucederá que, pelo bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. 33. Então partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca da aliança do Senhor foi diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de repouso. 34. E a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. 35. E sucedeu que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e os que te odeiam fujam diante de ti. 36. E, pousando ela, dizia: Volta, Senhor, para os milhares de Israel. Introdução. O que Números 10 adiciona ao nosso estudo? Nós já estudamos Levítico 23, as 7 festas fixas de Deus, calendário profético, Deuteronômio 16, as 3 festas de peregrinação, adoração e justiça, Daniel 9, as 70 semanas, Shavuot como ponte entre a 69ª e a 70ª semana. Agora Números 10 revela o SNALSONO, o que acompanha todo esse calendário, as 2 trombetas de prata. Elas não são apenas instrumentos musicais, são um sistema de comunicação de Deus com o seu povo, e um símbolo profético do chamado final. Destacou a festa das trombetas como o início da 70ª semana. Exatamente por que havia toque de trombeta, qual o seu sentido e como esse sinal aponta para a volta de Cristo. Por que tinha que ter toque de trombeta? Explicação exata. Deus não escolheu o som por acaso. Cada detalhe tem propósito divino. Primeiro, para ordenar e convocar o povo. Visou em 2-4. Israel era uma nação de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Sem rádio, sem mensagens escritas rápidas. O som da trombeta atravessava todo o acampamento e transmitia uma mensagem clara e autoritária. 2 trombetas tocadas juntas. Todo o povo se reúne. Uma trombeta só. Apenas os líderes se reúnem. Sentido espiritual. Deus não deixa o povo sem direção. O som chama a unidade, a obediência e a comunhão. Segundo, para sinalizar a marcha, quando levantar acampamento, vere 5-7. O toque retinindo era diferente do toque longo de convocação. Primeiro toque de alarme, tribos do Oriente partem. Segundo toque de alarme, tribos do Sul partem. Sentido espiritual. O som da trombeta diz: é hora de seguir em frente, não fique parado onde está. Deus guia o povo por etapas ordenadas. Terceiro, para lembrança perante Deus na guerra, verdade 9. Quando Israel lutava contra inimigos, tocavam as trombetas retinindo. A promessa: perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Sentido espiritual. O toque não é para assustar o inimigo, é para fazer com que Deus se lembre da sua aliança. O som é um memorial de que o povo está dependendo dele para vencer. 4. Para celebrar nas festas fixas e nas luas novas, vis. Nos dias da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos. Aqui está a ligação com Levítico 23. As trombetas soavam em todas as festas do Senhor. Na festa das trombetas, o toque era o centro da celebração, um memorial de chamado e alerta quinto. Para ser um estatuto perpétuo, voo 8. Serei por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Não era um costume temporário do deserto, era um símbolo que atravessa os séculos até o fim dos tempos. A diferença entre os tipos de toque. Isso é fundamental para a profecia. O som de alarme aponta para o tempo de movimento e de juízo, a 70ª semana de Daniel. Integração com o estudo dos vídeos. Shavuot mais 70 semanas. Primavera, Páscoa, pães ázimos, primícias, Shavuot. Cumprido. Intervalo da igreja, entre a 69ª e a 70ª semana. Outono, trombetas, expiação, tabernáculos. Futuro. Números 10. Acrescenta a chave do sinal sonoro. Primeiro, as trombetas acompanham cada etapa do plano de Deus. Na Páscoa e Shavuot, toque de celebração e memorial. Na festa das trombetas, toque de alarme, sinal de que o relógio de Daniel voltou a contar. Segundo, a festa das trombetas, o som que inicia a 70ª semana. O toque retinindo de Números 10 a 5-6
É o mesmo princípio do alarme da festa das trombetas. Quando soar esse som profético, o povo de Deus é chamado a levantar acampamento, sair do lugar e seguir em direção ao cumprimento final. Terceiro, a trombeta do arrebatamento. Porque soará a trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse som não é novo, é o cumprimento do modelo de Números 10, o toque que convoca todo o povo para se reunir com o Senhor. O significado do material: prata batida. As trombetas eram feitas de prata batida. Prata, símbolo da redenção, do preço pago. Batida, feita por marteladas, não fundida, imagem de sofrimento e obediência. 2 trombetas, dupla testemunha. Deus confirma a sua palavra por 2 vezes. A mensagem: o chamado de Deus vem por meio da redenção realizada por Cristo e é confirmado por dupla testemunha. Resumo: por que havia toque de trombeta? Primeiro, convocar o povo, reunir para ouvir a palavra de Deus. Segundo, sinalizar a marcha, indicar quando e como seguir adiante. Terceiro, memorial na guerra, fazer Deus lembrar da aliança e salvar o povo. 4. Celebrar nas festas, tocar sobre os sacrifícios como lembrança perante Deus. 5. Alerta profético, prefigurar o som final que chamará a igreja e iniciará a 70ª semana. Aplicação prática. Primeiro, Deus usa sinais claros. Ele não deixa o povo adivinhar. O som da trombeta é um chamado inequívoco. Hoje, o chamado de Deus vem pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Segundo, há tempo de reunir e tempo de marchar. Às vezes Deus diz pare e ouça. Outras vezes diz levante e siga. Aprenda a discernir os 2 toques. Terceiro, o toque de alarme aponta para o fim. A festa das trombetas ainda vai se cumprir. Viva preparado para o som final. 4. O som é memorial de redenção. Tudo que Deus faz é baseado no preço pago por Cristo. A trombeta de prata aponta para ele. Malaquias 13:10. O convite único de Deus à aprovação. Versão Almeida Corrigida Fiel. Integrado ao estudo de Levítico 23, Deuteronômio 16, Números 10, Daniel 9 e os Malaquias 3:10, ACF. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Contexto histórico e profético. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele escreveu cerca de 430 a.C., após o retorno do cativeiro babilônico. O templo já havia sido reconstruído, mas o povo vivia em apatia espiritual. Retinham os dízimos e ofertas. Os sacerdotes negligenciavam o culto. O povo dizia: inútil é servir a Deus. Diante dessa frieza, Deus envia uma mensagem radical: ponham-me à prova. É o único lugar em toda a Bíblia onde Deus convida o ser humano a testá-lo. O versículo se divide em 4 partes fundamentais. Primeira, a ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Segundo, o propósito: para que haja mantimento na minha casa. Terceiro, o convite único: fazei prova de mim nisto. 4. A promessa: abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Análise detalhada de cada parte. Primeiro, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é a 10ª parte de tudo o que Deus concede. Não era uma doação voluntária, era um reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Todos os dízimos, não uma parte, não o que sobra, tudo o que é devido. O povo retinha parte, e isso era considerado roubo a Deus. Casa do tesouro, o depósito no templo que sustentava os sacerdotes, levitas e o serviço de Deus. Sem dízimos, o culto parava. Ligação com os estudos anteriores. Em Deuteronômio 16, Deus ordenava que ninguém aparecesse diante dele vazio nas festas de peregrinação. O dízimo de Malaquias é a continuidade desse princípio. Quem celebra as festas e reconhece o calendário de Deus deve honrá-lo com os recursos recebidos. Segundo, para que haja mantimento na minha casa. O propósito não era enriquecer sacerdotes,
era garantir que a obra de Deus continuasse. Mantimento é igual a alimento, sustento, recursos para o serviço sagrado. Se a casa de Deus ficar vazia, o povo perde o ensino, o culto e a conexão com o plano divino. Conexão profética. O mantimento na casa de Deus aponta para a provisão espiritual e material necessária para o cumprimento do calendário profético. Desde as festas da primavera até a colheita final, Deus quer que sua casa esteja abastecida para cumprir a missão. Terceiro, fazei prova de mim nisto. O convite sem igual. Em toda a Escritura, Deus quase sempre diz, não me tentes. Mas aqui ele abre uma exceção. Testem-me no dízimo. Por quê? O povo duvidava da fidelidade de Deus. Para que serve guardar os seus mandamentos? Deus diz, coloque a sua fidelidade à prova. Veja se eu não cumpro a minha palavra. Não é uma aposta, é um desafio de confiança. Quem reconhece que tudo vem de Deus, entrega a 10ª parte e verá a sua fidelidade. 4. Abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. A expressão janelas do céu no hebraico original significa comportas ou aberturas amplas por onde desce a provisão divina. Não é apenas dinheiro. A bênção inclui proteção, colheita, saúde, paz, direção espiritual e oportunidades, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. A bênção é tão grande que não cabe em nossos celeiros e corações, transborda para abençoar outros. No versículo seguinte, Deus acrescenta, repreenderei o devorador, protege a colheita contra pragas, perdas e destruição. O calendário de Deus tem etapas marcadas, Páscoa, Shavuot, festas do outono. As 70 semanas de Daniel seguem esse roteiro, com um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. As trombetas de Números 10 são os sinais sonoros que acompanham cada movimento de Deus. Malaquias 3:10 acrescenta a dimensão da fidelidade que sustenta todo esse plano. Ponto 1. O dízimo e a colheita de Shavuot. Shavuot celebra a colheita madura, o fruto do trabalho. O dízimo é a primeira parte dessa colheita devolvida a Deus. Quando o povo traz o dízimo, reconhece: toda a colheita vem de ti. Deus responde: abrirei as janelas do céu. A colheita espiritual e material se multiplica. Hoje, na era da igreja, a colheita é a salvação de almas. A fidelidade com os recursos sustenta essa colheita espiritual. Ponto 2. Mantimento na minha casa é igual a preparação para o fim. O templo de Deus precisa estar abastecido para manter o culto e o ensino das Escrituras, preparar o povo para o cumprimento das festas do outono. Quando o relógio de Daniel voltar a contar, o povo fiel já estará preparado, com a casa de Deus provida. Ponto 3. A prova de fé e a vinda do mensageiro. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Essa profecia foi cumprida em João Batista, precursor de Jesus. O versículo 10 está no meio dessa passagem profética. Deus pede fidelidade para preparar o caminho da vinda do Messias. Hoje, estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. A fidelidade com o dízimo é um sinal de que cremos no cumprimento das profecias. Ponto 4. As janelas do céu e as trombetas de Números 10. As trombetas são o sinal sonoro de Deus chamando o povo. As janelas do céu são a provisão abundante que Deus derrama sobre o povo que responde ao chamado. O som da trombeta e a bênção das janelas caminham juntos. Quem ouve o chamado e responde com fidelidade, recebe a provisão de Deus para a jornada. Cuidados importantes na interpretação. Malaquias 3:10 foi dado sob a antiga aliança, com Israel na terra prometida. Mas o princípio permanece válido para a nova aliança. Primeiro, não é uma fórmula mágica. Dê dinheiro e Deus dará mais dinheiro. A bênção de Deus é espiritual e material, segundo a sua vontade. Segundo, a motivação certa. Não entregue para ganhar mais. Entregue porque reconhece que tudo pertence a Deus e deseja sustentar a sua obra. Terceiro, a generosidade cristã vai além do dízimo. O Novo Testamento ensina que cada um dê conforme propôs no coração, com alegria. Mas o princípio da fidelidade e da devolução a Deus permanece. Aplicação prática para hoje. Primeiro,
Reconheça a propriedade de Deus. Tudo o que você tem vem dele. O dízimo é um ato de adoração, não de obrigação apenas. Segundo, aceite o convite de Deus. Ele desafia você a provar a sua fidelidade. Não retenha o que é dele por medo ou desconfiança. Terceiro, sustente a obra da colheita. Estamos no tempo da colheita espiritual. Sua fidelidade mantém a casa de Deus abastecida para pregar o Evangelho e preparar o povo para a volta de Cristo. 4. Espere a bênção transbordante. Quando Deus abre as janelas do céu, a bênção não fica só com você. Ela transborda para abençoar outras pessoas e cumprir o plano profético de Deus.